na velocidade, porque a hora urge. Abram a Bíblia em Efésios capítulo 4. Diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém? Não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Não é uma tarefa simples, não. Exige muito da nossa mortificação da carne, da mortificação da língua, da boca, da mortificação, muitas vezes, da própria alma, dos nossos pensamentos. É uma tarefa séria e é uma tarefa árdua. Agora, é condição sine qua non, indispensável para o sustento da nossa comunhão com Deus, sustento da nossa salvação, sustento do nosso destino eterno. Então, é fundamental que nós estejamos sempre trazendo essa mensagem para a igreja. Já preguei aqui muitas vezes essa mensagem, mas é preciso trazer de volta para renovar no ouvido, no coração, na mente, na alma, no espírito daqueles que já ouviram e trazer alguma mensagem nesse sentido para aqueles que nunca ouviram, ok? A Bíblia diz que é fundamental para nós, é de uma importância capital, nós, depois de nos convertermos, mantermos, é nossa responsabilidade, a manutenção e o sustento do Espírito Santo na nossa vida. A Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nosso coração. Assim que nós nos convertemos, assim que opera-se a metanoia, o arrependimento da nossa velha vida, não é? A morte do homem do pecado na nossa vida, fundamentalmente o Espírito de Deus se assenhora do nosso espírito, une-se ao nosso espírito. E a Bíblia diz em Romanos 8,16 que a partir daí ele é o nosso guia. Ele nos guia, nos dando direção na nossa vida. Mas não é só direção, ele nos dá sabedoria, ele sustenta a nossa vida com saúde, ele sustenta a nossa vida em prosperidade, ele nos convence do pecado, não é? Ele nos adverte quando nós erramos. Ele nos sustenta com a palavra de Deus. Há uma importância capital. Ninguém consegue obter a salvação por outro meio, senão a conversão. E a conversão é fundamental para que essa salvação seja promovida com a vinda do Espírito Santo habitar em nosso ser. O grande problema é que nós temos o livre-arbítrio. O grande problema é que nós ainda estamos num corpo de carne. Outro grande problema é que nós desejamos muitas coisas que Deus não quer para nós. Nós desejamos muitas coisas que já não deviam fazer mais parte da nossa vida de comunhão com Deus. A velha criatura dentro de nós, que tinha que estar morta, assassinada lá no Calvário, não é? Crucificada no Gólgota, muitas vezes a velha criatura quer se levantar. O homem exterior, o homem carnal, lembram do apóstolo Paulo? Miserável homem que eu sou, o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero está sempre comigo. Ele estava ali dizendo que o miserável homem que eu sou, falando do homem exterior, né? E do homem interior,
O homem interior sofrendo com as ansiedades, os desejos do homem exterior. Há uma quantidade inumerável de bênçãos decorrentes do Espírito Santo viver em nós. E a Bíblia diz que o pecado, ele tem poder para nos afastar de Deus. Se você lê a palavra de Deus em Isaías 59, versículo 2, você vai encontrar escrito assim: a iniquidade tem poder para afastar o homem de Deus, para tirar o homem da presença de Deus. E o que é a iniquidade? Iniquidade é maldade. O texto fala iniquidade porque a iniquidade é o pecado de maldade do crente. É o pecado de afastamento de Deus do crente. É o pecado em que o crente, conhecendo a verdade, por não ter domínio próprio, muitas vezes, ou por cair muitas vezes, ou porque muitas vezes não se sustenta na fé, na presença de Deus como Deus espera, o crente está sujeito à queda. Por isso Deus diz: aquele que está de pé, não se orgulhe porque está de pé, cuide para que não caia. Porque Abraão caiu. Se o diabo derrubou Abraão, pode derrubar qualquer um que se considere forte. Se ele derrubou o próprio Isaac, pecando igual a Abraão, se ele derrubou Davi, se ele derrubou tantos homens, colocou em atitude de confronto o próprio apóstolo Paulo, chamando o corpo dele de miséria, dizendo que o bem que ele queria ele não conseguia fazer. Então há uma luta ferrenha na nossa vida contra a nossa carne, em que precisamos, desde a hora que acordamos até outro dia, quando acordar de novo, estarmos sempre sendo renovados na palavra de Deus e sempre sendo capacitados pelo Espírito de Deus a vencermos a carne, a vencermos as vontades da carne, a vencermos o homem do pecado, a derrotarmos o homem do pecado, a velha criatura, aquele que Deus chama na Bíblia de filho da iniquidade, filho da desobediência, filho da ira, não é? Então há uma luta durante toda a nossa vida. Não é fácil ser cristão, não é fácil, é um desafio extremamente doloroso ser cristão, porque ser cristão demanda tudo de nós, tudo. Tem gente que acha que ser cristão é entrar por uma porta de vida fácil. Não, não. Igreja não é hotel de luxo, é hospital. Igreja, nós somos igreja. Igreja não é barco de turismo, não é iate de turismo, é barco de pesca. Entenda em nome de Jesus. Nós temos uma milícia para militar, nós temos uma batalha para batalhar. Fomos chamados à guerra espiritual. Deus nos capacita com a armadura espiritual. Deus profetiza bênçãos sem fim na nossa vida, a ponto dele dizer que ele nos deu todo o poder dele, que está no nome de Jesus, para que nós venhamos a subjugar todas as forças contrárias a nós. Todos os demônios, principados, potestades, podemos trazê-los debaixo dos nossos pés, subjugando a força deles, e ele promete: nenhum mal vai te acontecer. Mas há um desafio, há uma luta, há uma militância. O verdadeiro cristão, ele é um militante do reino de Deus na terra. Ele tem que estar preparado para agir sob pressão. O pior problema dos crentes é não saber agir sob pressão. É fugir do problema quando se apresenta um problema debaixo de pressão.
É não saber, ficar desorientado ou desorientada, porque dentro de uma situação qualquer de batalha espiritual, tem que agir sob pressão, e a pessoa não quer agir sob pressão. Então nós temos a responsabilidade de manter o Espírito de Deus, porque Ele é o nosso guia, é Ele quem nos convence dos erros, é Ele quem nos mostra o caminho sempre que nós buscamos algum atalho, de forma desorientada, sem sabedoria, buscamos um atalho por via até mesmo do pecado, é o Espírito Santo quem vai nos socorrer, é Ele quem vai falar o nosso espírito sobre o nosso erro, é Ele quem vai nos advertir, é Ele quem vai nos perdoar, é Ele quem vai nos ajudar. A Bíblia diz que Ele é o teu ajudador, Ele é o teu conselheiro, Ele é o teu sustentador nessa terra. Nós não temos a mínima chance de guerrear contra a mais infeliz pombagira das trevas se você não tiver o Espírito Santo. Você não tem nenhuma chance para disputar poder e força contra o mais cachaceiro Zé Pilintra das trevas. Você não tem poder. O poder está no Espírito de Deus em você. O poder está na unção do Espírito de Deus na tua vida. Não está em você. Você precisa do Espírito Santo. Agora tem que ter consciência da importância do Espírito Santo. Desejar ardentemente não perder o Espírito Santo. Não deixar quebrar a comunhão com o Espírito Santo. Ou se a comunhão quebrar, você tem que, de alguma maneira, encontrar forças no próprio Espírito Santo para que você se reconstrua nessa comunhão com o Espírito Santo. Isso vale para todos. Não importa se é pastor, não importa se é apóstolo, se é bispo, se é presbítero, se é evangelista, missionário, isso é para todos. Entenda em nome de Jesus. Guardem como guardiões, guardem a presença de Deus na vida de vocês, guardem a habitação do Espírito Santo na vida de vocês, lutem com todas as forças para vocês, ainda que diante de alguma situação você possa ter dúvida com relação ao que fazer, lute com todas as tuas forças para você não perder a presença de Deus na tua vida, não perder a presença do Espírito na tua vida. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:19, ele diz: não extingue o Espírito Santo na tua vida. Em outra tradução diz: não apaga o fogo do Espírito. Não deixa apagar as labaredas do fogo do Espírito. Quantos crentes estão na igreja hoje, não tem mais labareda nenhuma, está igual um pavio que fumega. Se Deus não assoprar para restaurar o lume, para Deus restaurar a iluminação, para Deus restaurar o fogo, não tem mais fogo nenhum, porque apagou. Mas apagou por quê? Porque relaxou com as disciplinas espirituais. Não podemos fazer uma coisinha para Jesus ali e achar que aquela coisinha é toda a vontade de Deus na nossa vida. Fazemos uma coisinha para Jesus acolá e achamos que aquela coisinha é toda a vontade. A vontade de Deus sempre se renova na nossa vida. Sempre se renova. E ela sempre cresce. É como a luz da aurora da manhã, até se tornar dia perfeito, entende? Ela vai crescendo, a comunhão vai crescendo, a iluminação vai crescendo. Iluminação fala de conhecimento, iluminação fala de entendimento, de sabedoria. Nós vamos crescendo o tempo todo, o tempo todo. E há um risco muito sério de perdermos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Entenda em nome de Jesus. É possível que a gente caia em pecado? Sim, é possível. O que a Bíblia não quer que nós caiamos não é só em pecado, não.
Porque o cair em pecado é um processo que muitas vezes pode acontecer na vida de qualquer um. Agora a Bíblia diz que você não seja vencido do pecado. Porque se você for vencido do pecado, entenda, o teu estágio, o segundo estágio é pior que o primeiro. A situação que você vai entrar é pior do que se você fosse ímpio. A Bíblia chega ao ponto de dizer em 1 Pedro, capítulo 5, se não falha a minha memória, chega ao ponto de dizer que era melhor não ter nascido. Era melhor não ter vindo a esse mundo do que vir a esse mundo, ser lavado pelo Espírito de Deus, receber o Espírito de Deus, depois perde o Espírito de Deus. Deus, numa linguagem metafórica, diz, é como a porca voltando ao lamaçal do pecado. O segundo estágio é pior que o primeiro, ou seja, a porca voltando ao lamaçal, que é o crente que volta ao pecado e é vencido pelo pecado, é derrotado pelo pecado, se afasta de Deus. Entenda, Deus chama de porca, Deus chama de cão, que volta a lamber o próprio vômito. Querendo dizer o quê? Que esse estágio, ele é pior do que aquele que a pessoa não conhecia Jesus e estava em pecado no mundo. Porque quando ela estava em pecado no mundo, ela estava na ignorância. Agora não, nós não estamos mais na ignorância. Nós sabemos quando caímos. Entende? O Espírito de Deus está em nós. Ele nos dá conhecimento do nosso erro. Muitas vezes o Espírito de Deus luta conosco para deixar o erro. O que o Espírito de Deus não quer é que a pessoa se deixe vencer pelo erro. Se entregue ao erro. Se abandone ao erro. A Bíblia chama isso de ser vencido pelo pecado. Entenda em nome de Jesus, porque no momento em que nós formos vencidos pelo pecado, entenda, a própria Bíblia diz em Hebreus que nós faremos críticas ao Espírito Santo. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia usa uma palavra jurídica para isso. A Bíblia diz, não faça agravo contra o Espírito. O que é o agravo contra o Espírito? É a acusação contra o Espírito, acusação contra Deus. Querer culpar Jesus, querer culpar a igreja, querer culpar o irmão A, o irmão B, a irmã C. Isso é agravo contra o Espírito, porque o irmão A, B e C luta tanto quanto você luta contra o pecado. Luta tanto quanto você luta com o Espírito de Deus dentro dele. Então não faça agravo a ele, porque você vai estar fazendo agravo ao Espírito que está nele, que está lutando por ele. Entenda, essa expressão agravo contra o Espírito é a blasfêmia contra o Espírito. Tem que ter temor e tremor disso. As pessoas não podem ser irresponsáveis a esse ponto de se deixar vencer pelo pecado, se deixar derrotar pelo pecado, se entregar completamente ao pecado e ponto final. E Deus que se vire, e o Espírito que se vire. Que história é essa? E a comunhão quebra. Saiba que se o Espírito sair da tua vida, 7 demônios piores do que aqueles que viviam na tua vida voltarão à casa vazia. A casa não vai ficar vazia. A tua casa espiritual não fica vazia. Depois que o Espírito sai, ela estará adornada, cheirosa, perfumada. O demônio, a Bíblia explica isso. A Bíblia diz, o demônio que vai vir, ele vai voltar para aquela casa e vai trazer outros piores que ele, para não mais perder aquela casa. É por isso que o segundo estágio é pior que o primeiro. Porque no primeiro era um demônio, agora é um monte. No primeiro eu fazia uma coisa errada aqui, outra ali. Agora eu posso viver direto no erro. Você está entendendo?
o espírito foi embora, me abandonou. O espírito abandonou Sansão. Largou. Quando o espírito larga o crente não tem conhecimento. O crente não sabe. Porque o espírito não faz alarde quando sai do crente. Ele faz barulho quando entra. Tem festa, tem tudo. Batismo com o Espírito Santo muitas vezes. O crente pode falar em línguas. O crente fica alegre por receber o Espírito Santo na conversão. Há um monte de barulho. Agora, quando o Espírito vai embora, ele vai em silêncio. Sansão não percebeu quando perdeu o Espírito Santo. Entenda. Isso é muito sério. Por isso que nós temos que ter a responsabilidade séria de manter o Espírito Santo em nós. Não extinga o Espírito de Deus. Não apague o fogo do Espírito. Se o teu ânimo tem apagado, cuidado, volta às disciplinas espirituais. O povo de Israel, no deserto, logo depois que chegou ao deserto, sentiu saudade das comidas do Egito, sentiu saudade das coisas do Egito. Assim, muitas vezes é a vida do crente que passou pela conversão. O diabo vai tentá-lo a sentir saudade do mundo. O diabo vai tentá-lo depois da conversão. O crente está com o Espírito Santo e o diabo vai tentá-lo a desejar de novo as coisas do mundo. O diabo vai levá-lo à exaustão para ele não conseguir orar. Vai levá-lo à exaustão para ele desanimar e não conseguir jejuar. Por quê? Por causa da batalha espiritual. O diabo atua muitas vezes calado, só na mente da pessoa, trazendo desânimo, depressão, uma série de formas diferentes de transtornos psicológicos e emocionais, uma carga terrível. E a pessoa vai enfraquecendo espiritualmente e não está percebendo. Por quê? Porque a pessoa faz uma coisinha ali para Jesus, faz outra coisinha lá. E acha que todo chamado de Deus na vida da pessoa é fazer coisinhas. Não quer fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é difícil ser feita mesmo. Porque tem pressão. Você lida com a igreja, você lida dentro de um hospital, onde as pessoas são muito diferentes umas das outras. Dentro da igreja há complexo de inferioridade, dentro da igreja para ser tratado, dentro da igreja há nariz empinado que tem que ser amassado por Jesus ainda. Há preconceito social dentro da igreja. Certo dia entrou um empresário aqui, gaiato, sem vergonha, e reclamou com a mulher que a filha estava brincando com o filhinho de uma pessoa humilde da comunidade. Ainda bem que o infeliz foi embora. Existem essas coisas dentro da igreja. Pessoas que estão aqui, mas estão com um preconceito das pessoas mais pobres. Estão preconceito do mais simples. Estão preconceito da roupa, estão preconceito da postura, estão preconceito social. Há pessoas que estão aqui, mas têm preconceito racial. Não senta do lado do negro. Muito negro não senta do lado do branco. É racista e está na igreja. Ou tu acha que lá na África do Sul, como é que era composto o parlamento? Racista. Como é que ele era composto? Só de crentes. Quase unanimidade de crentes. A maioria deles todos crentes de igreja evangélica. Bando de racistas.
Você vai para a América, vai para o interior da América, tu vai ver o que é racismo de crente. Crente racista. Xenófobo. Aversão ao estrangeiro. Deus manda amar o estrangeiro na Bíblia. O camarada está com a Bíblia na mão e tem ódio do estrangeiro. E diz que é crente. É crente, mas não é cristão. Porque crente até o diabo é. Entende? Então a igreja é lugar de conflito. É lugar de confronto. Somos todos diferentes. Mas a beleza da igreja está em que as nossas diferenças têm que somar e não subtrair. Eu tenho que olhar para você diferente de mim e dar glória a Deus. E olhar você como soma. Não importa se você é mendigo. Aqui tem mendigo assentado dentro da igreja. Tem morador de rua aqui que é membro da igreja. Não perde um domingo aqui na igreja. Essa é a beleza da igreja. Mas o nariz empinado, preconceito social, racial e de todo jeito, xenofobia. Não consegue enxergar. Se afasta. Se afasta. Então, a igreja é um lugar de conflito, é um lugar de confronto. Se você optar por ir lá para fora, a rua também é um lugar de confronto. Vai enfrentar confronto de alguma maneira. Então não tem para onde correr. Não há para onde correr. Tem que lidar com o esfriamento espiritual. Eu estou fria. Eu estou frio. Está frio. É porque as coisas do mundo começaram a cantar uma outra música para você. É porque o brilho do mundo está aceso demais. Ou voltou a acender. Porque assim aconteceu no deserto com o povo de Israel. Queremos voltar para o Egito, Moisés. Não atrapalhe a gente. Estamos com saudade das coisas do Egito. Assim há crentes com saudade do mundo. Saudade do mundo. Saudade das coisas do mundo. Arrefece o chamado, paralisa o chamado, neutraliza o chamado. Já não consegue mais orar, já não consegue mais jejuar, já não consegue mais ter comunhão com a igreja, mas tem desejo por festa. Convida para a festa, vê se não quer. Convida para aniversário, vê se não vai. Vai toda semana, vai todo dia se deixar. O que é isso? É o que estava acontecendo no deserto. É o mundo que ressuscitou na vida das pessoas. É por isso que Deus diz, a nossa responsabilidade é não permitir que nós venhamos em nada a entristecer o espírito. Você já parou para pensar? Para pensar em casa. Aqui não dá nem tempo. Para em casa e pensa. Desliga tudo. Celular, televisão, tudo. Tranca a porta. Deita, se possível for. Fica bem relaxado. E começa a pensar no porquê que Jesus disse que ele perdoaria todo o pecado contra ele. Por que que ele disse que o pai dele perdoaria todo o pecado contra o pai dele? Mas por que que Jesus disse que o Espírito Santo não perdoa contra ele? E disse, não vai ser perdoado nem neste mundo, nem no vindouro. Tem alguma coisa diferente entre o Espírito Santo, Jesus e o Pai. Tem alguma coisa diferente. Pensando sobre isso, eu cheguei à seguinte conclusão. O Espírito de Deus, ele é altamente sensível às nossas críticas. Ele é altamente sensível às nossas rejeições. Ele é altamente sensível às nossas desobediências a ele. Coisas que Cristo não é. Coisas que o Pai não é. Mas Cristo e o Pai dizem que o Espírito é. Você imagina uma pessoa doce.
Eu não sou uma pessoa doce. Outra pessoa aqui do meu lado também não é uma pessoa doce. Mas temos amor. Tanto a outra pessoa quanto eu temos amor. E amamos com sinceridade. Porém, há uma terceira, que além de ser como nós, amar com sinceridade e com muito amor, ela tem uma característica distinta. Ela é extremamente gentil, extremamente diferente das outras duas no aspecto de sensibilidade. Você está entendendo? Eu cheguei à conclusão que a única justificativa compreensível é a sensibilidade. Ou seja, o Espírito de Deus, ele é tão sensível a nós, porque a Bíblia diz que ele está unido ao nosso espírito. Ele não está em corpo físico, como Jesus visitou esse mundo em corpo físico. Trabalhou neste mundo. Ele está em espírito. E a sensibilidade dele é de tal ordem que Jesus disse: qualquer pecado contra ele não será perdoado nem neste mundo, nem no vindouro. Isso é muito sério. Isso é tão sério que a própria palavra de Deus diz: cuidado, não entristece ele. Não traz tristeza. Ele não pode se entristecer contigo. Não faça ele ficar triste com você. Não cause tristeza a ele. Por isso temos que vigiar com tudo na nossa vida. Vigiar com a nossa boca, com a nossa língua maldita muitas vezes. Tem que vigiar. Por isso não devemos falar palavrão. Não devemos mentir. A crente sem vergonha, mentiroso. Não podemos faltar com a palavra. A crente que não tem palavra, a pastor que não tem palavra. E mente. Gente que está no púlpito e mentindo o tempo todo. Ora, entenda. O que o Espírito vai sofrer na mão dessa pessoa? Ele vai sofrer o tempo todo. É mentira o tempo todo. É mentira para não ser prejudicado. É mentira bem intencionada. É mentira para poder ter um lucrinho maior. Tudo é mentira. Como é que o Espírito vai reagir a isso? Essa pessoa é louca. Ela está apagando o Espírito. Está neutralizando o Espírito. Está extinguindo o Espírito. Entenda. Nós temos a responsabilidade de nos manter interessados na vida de oração. E menos interesse em festa. Menos interesse nas coisas do mundo. Você pode frequentar o Maracanã? Pode. Agora não diminui tua oração para ir para o Maracanã. Não enfraquece na oração para ir no Maracanã. Você pode comer na churrascaria? Pode. Vai lá para perder saúde. Mas pode. Tem prazer de comer bastante numa churrascaria? Coma. Mas depois não cai na vida de oração. Na hora de jejuar, jejue. Domingo é dia de jejuar. Eu vejo a cantina cheia de gente comendo. Tudo crente. Então entenda em nome de Jesus Cristo. Bom, eu creio que todos eles estão comendo jejum outro dia. Porque se não jejuar, aí brincadeira, meu irmão. Tá querendo que o Espírito suma da tua vida.
Está ganhando fama de que jejua e não jejua. Quer ganhar fama igual a Ananias e Safira? De que tinha um bom coração doador e roubava? Isso é muito sério. Cuidado com a hipocrisia espiritual. Ananias e Safira eram hipócritas na Bíblia. Eu nunca vi ninguém, o Espírito Santo gentil, doce, meigo, matando. Mas ele matou Ananias e matou Safira. Olha que loucura. Como é que uma pessoa doce como o Espírito Santo mata? Mas matou, diz a Bíblia. E matou dentro da igreja. Isso é muito sério. Porque as pessoas estão assim, ó, faz o que dá na telha. Faz o que dá vontade de fazer. Fala o que quer. Sente o que quer. E isso é muito sério. Não podemos perder a presença do Espírito na vida. Porque se perder, a casa não vai ficar vazia. A casa espiritual vai vir demônios para habitar. Não podemos enfraquecer espiritualmente, porque se enfraquecer espiritualmente, tem que voltar a oração, voltar ao jejum, voltar ao relógio de oração, voltar à vigília, voltar à consagração da igreja, tem que pedir socorro e voltar às disciplinas espirituais. Porque quando a pessoa enfraquece espiritualmente, entenda, é que está havendo um desequilíbrio. O mundo está falando mais alto. As coisas do mundo estão falando mais alto do que a vida de oração. O barulho ensurdecedor na consciência da pessoa, o desejo pelas coisas do mundo está intenso. Eu gosto de viajar pra caramba. Mas se deixar, acaba a minha vida de oração. Eu fico feliz quando Deus bloqueia alguma viagem minha. É que Ele quer que eu ore mais. É porque não tem como você orar dentro de um transatlântico com 5 refeições ao dia. Alegria, praia e etc. Dá para entender? A carne milita contra o espírito contra a carne. Então busca o equilíbrio. Busca o equilíbrio. Você gosta de algum lazer? Faça com equilíbrio. Você gosta de jantar fora? Faça com equilíbrio. Gosta de passear? Gosta de viajar? Faça com equilíbrio. Não faça sem equilíbrio, porque o preço tu vai pagar no esfriamento espiritual. Porque a realização da carne impede a realização do espírito. A carne quer o mais fácil, ela quer uma televisão, um bom filme, de preferência com muitos cenários, muitas, como é que dá o nome desse negócio aí? Hein? Episódio que te leve acordado a noite toda. Assim é a carne. O espírito não quer orar 1 hora, a carne não quer orar 1 hora. Se você não dominar isso em você, a tua vida espiritual desaparece. O enfraquecimento espiritual toma conta. Você desce a ladeira espiritualmente. Aí vai viver, sabe de quê? De fazer uma coisinha para Jesus. Faz uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e o chamado, ó, foi embora. Qual é o perigo? O perigo é a apostasia. Porque o enfraquecimento espiritual leva à apostasia. O diabo não vai ficar contente em te ver só fraquinha espiritual ou fraquinho espiritual. O diabo não vai ficar, ele vai querer te levar a ser um apóstata ou apóstata. Ele não vai ficar feliz de te tirar do púlpito da igreja, te tirar do círculo de oração ou te tirar de outra reunião da igreja. Ele vai ficar querendo a tua apostasia para você ficar na mão dele de novo. Então luta enquanto é tempo, reaja. Como? Diminui a influência do mundo em você. Diminui a influência da carne em você. Tira a influência, tira a intensificação das coisas da carne. Diminui. Porque ninguém pode viver só de espírito. Deu para entender?
Deus quer a tua felicidade. Deus sabe que você está em carne. A tua carne precisa de muitas coisas e tem que alimentá-la também de algumas coisas. Para que haja alegria, haja equilíbrio, haja felicidade. Você vê a vida sexual de um casal. Por que que Deus criou o sexo? Preocupado no equilíbrio emocional. Preocupado na construção a dois. Há 1000 preocupações de Deus em criar o sexo dentro da vida do casal para que haja realização pessoal, para que haja equilíbrio psicológico, emocional, etc. Então, tudo é muito importante, até as coisas da carne são importantes. Mas tudo com equilíbrio. Qual é o nosso compromisso como cristão? Não deixar desequilibrar. Porque a fraqueza espiritual só vem quando há o desequilíbrio. Por isso que Deus na Bíblia diz, cuidado com a solicitude da vida material. Cuidado com a ansiedade de prosperidade. Cuidado. Toma cuidado. Porque a carne não pode ser nutrida isoladamente. Na medida em que eu nutro a minha carne com muita intensidade, minha vida de oração vai para o buraco. Minha vida de jejum vai para o buraco. Minha vida de comunhão com Deus vai para o buraco. Meu chamado vai para o buraco. Porque eu passo a não ter todo o tempo para Deus. Agora o tempo que era de Deus está compartilhado. Eu nunca deixei filho atravessar no meu caminho do meu chamado espiritual. Nem eu, nem Vera. Nunca permitimos. Criei meus filhos igual a barata de igreja, ratinho de igreja. E para a glória de Deus, todos os dois hoje são um exemplo. Você não escuta um filho meu falar a menor palavra feia da língua portuguesa, a menor, você não escuta ele falar. Por causa da influência da casa de Deus. Então, criar o filho na igreja, ou a filha na igreja, é bênção, é vitória, em todas as áreas da tua vida. Todas as áreas. Todas as áreas. O perigo de entristecer o espírito, não é só o espírito ir embora da tua vida, são as consequências decorrentes dele ir embora. As consequências são nefastas. Se ele sai da tua vida, acabou a tua salvação. Tu vai ter que ir para uma igreja que prega que crente uma vez salvo, salvo para sempre. Porque senão tu não dorme. E depois vai descobrir na hora da morte que estava na igreja errada. Que já é tarde demais. Você vai ser mais uma vítima dos falsos doutrinadores. Você está entendendo? Isso é muito sério. Essa palavra tem que ser trazida. Volta e meia tem que trazer. Porque tudo coopera contra o nosso espírito. Tudo. Tudo que a nossa carne deseja, tudo coopera. Nós precisamos entender que o perigo está no esfriamento espiritual, na extinção do espírito, no apagar do fogo do espírito. Você tem que reagir. Não pode deixar o fogo apagar. Porque a Bíblia diz, e o fogo arderá continuamente sobre o altar. Altar é coração. É no teu coração que habita o Espírito. No teu espírito. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Continuamente. Não pode apagar. Não pode enfraquecer o fogo. Há pessoas na igreja que o fogo está igual um pavio fumegando. Não há mais fogo. É só fumaça. Se Deus não assoprar, a pessoa vai para o inferno. O diabo está levando para o inferno de volta. Para o mundo. Quantos ex-crentes tu acha que existe na terra? Para um dia numa praia, bem lotada, verão.
Você compra um picolé e pergunta, vem cá, você conhece Jesus? Sabe qual é a maior resposta que tu encontra? Já fui de Jesus, eu estou desviado. A quantidade de desviado talvez seja maior do que de crente. A quantidade é inumerável. Por quê? Porque cederam à tentação de voltar para o Egito. E o diabo, para te fazer voltar para o Egito, não vai te levar de uma vez. Ele vai te levar aos pouquinhos. Você vai cedendo numa área, cedendo na outra, cedendo. Daqui a pouco está você, está todo mundo. E você se alegrando no Egito. Daqui a pouco você está, eu estou, na roda dos escarnecedores. Praticando blasfêmia contra o Espírito Santo. Contando piadas pornográficas. Se alegrando com pornografia. Entenda em nome de Jesus Cristo. Com linguagem pornográfica. Quantidade de pessoas idosas com linguagem pornográfica. Quantidade de homens que tu chega num lugar, um homem tu pensa que é um homem distinto, vai conversar com ele, só sai linguagem pornográfica, só palavra de safadeza. A maioria deles desviados de igreja. Ou seja, a obra que o diabo faz é imensa de destruição. Ser crente não é fácil, não. Não é obra fácil, não. Eles estão sendo batizados hoje, vão ter que construir vida de oração. Senão não fica na igreja, nem essa, nem nenhuma outra. Vão construir vida de jejum. Vão construir uma comunhão com Deus. Eles, cada um deles, vai ter que construir. E a construção exige trabalho. Para levantar qualquer construção, tem que ter suar a camisa. É fácil receber o Espírito Santo? É muito fácil. Muito fácil. É pela graça. Olha que coisa linda. Quer coisa mais fácil que essa? Pela graça. Basta confessar com a boca, crer com o coração. Receber é fácil. Sustentá-lo é que é difícil. Não entristecê-lo é que é difícil. Entenda em nome de Jesus. Nós temos a responsabilidade de sustentar o Espírito. É nossa responsabilidade. É intransferível. E Deus vai cobrar de cada um de nós. O cair das pessoas é normal. O que a Bíblia diz que não é normal é ser vencido pelo pecado. Que ninguém fique desesperado quando pecar. Confessa, pede perdão a Deus, se arrepende. Deus vai passar a borracha, vai jogar no mar do esquecimento, vai te dar outra chance. Não duvide disso. Deus é bom, Ele é amor, Ele vai te perdoar. Agora lembre-se, não se deixe ser vencido pelo pecado. Não deixe o pecado te vencer. O que é vencer? É dominar. É tu não conseguir mais se livrar dele. É ser amarrado, acorrentado, escravizado de novo. A Bíblia diz em 1 Pedro que era melhor você não ter nascido, se isso acontecer. Aliás, 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, vamos lá. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2 também, versículo 20. Encontraram? Diz assim: porque
se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos. Cuidado para você não excluir o vencido. O sal, a Bíblia diz, nós somos sal, sal da terra. Sal não é alimento, é tempero. Ou seja, não é para ninguém ficar comendo sal igual um louco com fome. Quer matar a fome, coma comida. Sal não é comida. Tempero, porque se comer demais ele mata. Sem problema? Explode a tua pressão. Então não adianta ser sal grosso. Tem crente que é sal grosso, né? Mas só com os outros. Só com o pecado alheio. Então a Bíblia diz, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos. Ajude as pessoas que estão em pecado a saírem do pecado. Ajude. Dê a mão. Torne-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça. O que Deus está dizendo aqui? Era melhor não ter me conhecido. Era melhor não ter se convertido. Era melhor não ter conhecido a minha palavra. Era melhor não ter comprado nenhuma Bíblia, nunca. Nunca. Do que comprando a Bíblia, do que lendo a minha palavra, do que me conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. É pesada ou não é a palavra? É extremamente pesada. Mas Deus é amor. Deus está pronto para perdoar. Ok? Eu vou pedir para você ficar de pé nessa hora e nós vamos fazer uma oração aqui. Tá? E nessa oração, eu queria que você fizesse uma reflexão se há alguma área da tua vida que você precisa pedir perdão a Deus. Se eu estou pregando aqui para alguém que está em franco processo de enfraquecimento espiritual, saia daqui hoje com a seguinte obrigação: você vai ter que aumentar a tua oração, aumentar o teu jejum, aumentar teu tempo de estudar a Bíblia e diminuir os compromissos desse mundo, diminuir o assédio que o mundo está fazendo a teu respeito. Diminui. Não para não, mas diminui. Tem que haver domínio próprio. E o domínio próprio exige que você equilibre a vida espiritual com a vida do teu corpo, teu homem exterior. Tem que estar equilibrado. Sem a vida do teu homem exterior, você não tem felicidade nessa terra. E sem a vida espiritual, tu não tem salvação. Tem que caminhar junto. Você tem que caminhar junto. Tem que ter domínio próprio para isso. Não deixa desequilibrar. Porque se desequilibrar, entra o processo de enfraquecimento espiritual. E lembre-se, o diabo não vai permitir que você pare no meio do caminho. Nesse processo, ele vai querer te transformar num apóstata. Você vai te fazer blasfemar contra o Espírito. Vai te fazer magoar, ferir o Espírito. Não deixa que isso aconteça. Não deixa. Amém? Pai, te dou graças em nome de Jesus, Pai, pelo teu amor infinito por cada um dos teus filhos, Pai. Ai de nós não fosse o teu amor, Pai. Ai de nós não fosse a tua graça. Ai de nós não fosse o teu perdão. Nenhum de nós estaria na igreja, Pai. Nenhum de nós estaria de pé na tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Contempla
na intimidade de cada um, Senhor, o estado da comunhão dos teus filhos, Pai. Se em alguma área da vida de alguma pessoa, Pai, essa pessoa possa estar, nesse momento, entristecendo o teu espírito, Pai. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, dá uma injeção de uma glicose espiritual, Pai, para que a pessoa encontre forças de reação, Pai, e não se entregue, Senhor, à solicitude da vida material, não se entregue aos compromissos desse mundo totalmente, a ponto de anular a vida espiritual, Pai, a ponto de naufragar, Senhor, no seu chamado, em nome de Jesus, Pai. Não permita, Pai. Em nome de Jesus, faz uma obra de conserto nessa manhã, Senhor. Toma esses jovens, essas jovens, Pai, que vão estar sendo batizadas, Pai. Elas têm um desafio a partir de hoje, que é te agradar, fazer tua vontade, que é, Senhor da glória, viver unido ao teu Espírito por todos os dias, Pai. Abençoa cada um nessa igreja, Pai. Decreta, meu Deus, que eles vivam, eu profetizo que eles vivam, Pai, todos os dias de suas vidas, Pai, sem serem jamais vencidos pelo pecado, Pai, sem serem jamais derrotados e aniquilados por Satanás, Pai. Sustenta a comunhão com eles. Sustenta o teu Espírito, Pai. Sustenta-os, Pai, em nome de Jesus Cristo, na fé, porque a tua palavra nessa manhã diz que aquele que recuar, tua alma não tem prazer nele. Não deixa recuar, Pai. Não deixa a carne falar tão alto que obrigue a pessoa a recuar, Senhor. Recuar do chamado, recuar, oh meu Deus da glória, do ministério, recuar, meu Deus, da vida de consagração, da vida de santificação, Pai. Não deixa recuar em nome de Jesus, porque a sentença já está lavrada, Pai. Aquele que recuar, tua alma não tem prazer nele. Em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo cada um desses cristãos que estão aqui, Pai. Se houver alguém entre nós que não é cristão, Senhor, que essa pessoa abra o seu coração e receba o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo é Deus habitando no coração da pessoa, Pai. É o Espírito Santo unido ao Espírito da pessoa. Eu abençoo a tua igreja em nome de Jesus. Que todos digam amém. Vamos estar nesse momento nos preparando para o batismo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, toma nossos dízimos e ofertas antes para louvor da tua glória, Pai. Abençoa, meu Deus, a vida financeira dos teus filhos, Pai. Que os teus filhos lembrem que eles são filhos de Abraão, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Não deixa, Pai, teus filhos abrirem o coração para nenhuma doutrina diabólica, satânica, Pai. Que faz, oh meu Deus, da pobreza um fim, Senhor. Um objetivo, Pai. Em o nome de Jesus Cristo. A miséria como objetivo. Pai, em nome de Jesus. Nós somos descendência espiritual.